vocês do livro, assim, quer dizer, tem 13 anos que ele foi publicado, né? O Design Sem Designer. Ele é uma coisa do tipo assim, vocês estão passando por isso também, mas de uma maneira diferente, porque eu imagino que vocês consigam ter conversas muito mais interessantes do que eu tinha na época que eu estava estudando, que é justamente que tipo de aporte uma outra área, quando encontra com o design, pode trazer. Assim, a gente fala que o design é uma área muito porosa, né, que consegue absorver muitas discussões de outras áreas, isso enriquece e tal. Mas, como ele já contou com vocês, eu fiz mestrado, o doutorado, o estágio de pós-doutorado na psicologia, então, assim, eu tenho mais tempo do lado de lá do que de cá. Várias vezes eu vou para os congressos de design e me acusam de ser psicólogo, então eu já entendi que eu falo mais como alguém da psicologia do que como design. Do design eu não ligo muito, porque não interessa, é mais o problema que me interessa, menos o vocabulário, mas tem um pouco isso. Deixei aí meu e-mail, meu contato do site. Depois, quem quiser mandar mensagem, fica à vontade. É uma coisa que eu apresentar aqui, vocês não sabem o que que é, de onde vem, eu posso mandar a referência, passar o PDF, assim, sossegado, tá, gente? É mais para vocês poderem. É só para poder tocar o papo mesmo, os slides. E aí o que acontece? Quando eu fui para psicologia, eu fui com um objetivo muito claro, assim, eu achava que faltava. O designer diz que entende muito de gente, que trabalha com pessoas, colaboração, criação, né? Mas estuda pouco gente. E eu falei, cara, eu tenho que ir lá estudar gente para. E quando você vai estudar gente, você descobre que você não está estudando gente só, você está estudando é, é, as relações que as pessoas estabelecem com as coisas. E não necessariamente seres humanos, e eu fui tomando um monte de tapa e vendo que essa especialidade, esse diferencial que se atribui aos seres humanos enquanto a sua capacidade de projetar era mágica, e hoje a gente está vendo, por conta da IA, que nem de longe é uma exclusividade nossa isso, e esse entendimento empobrecido do que o designer é o único que projeta, né, a história, eles acho que atrapalha mais do que ajuda, então eu vou falar um pouco sobre isso, e de um ponto de vista bem irresponsável, tá? Vou ser responsável com vocês aqui para poder cutucar e vocês depois se entenderem com o Elias aí. Eu tô aqui na minha sala agora, não tem nenhum aluno meu no laboratório, então senão eu ia até começar a rir aqui, porque eu sempre faço esse tipo de coisa. Assim, vamos ser responsáveis um pouco para poder alargar o horizonte, depois a gente volta e senta as coisas, né? Então é nesse sentido que eu vou falar com vocês, tá, gente? Vocês estão vendo que tem um gorila segurando uma vara no meu slide aqui, que aí depois vai melhorar um pouco. Essa foto tá muito estourada, porque isso foi tirado com essas câmeras de National Geographic, né? O cara vai lá, o etólogo, no meio do mato, vigiar um gorila em funcionamento, e aí fica meio estourado, não tem muito o que tratar. E fala, mas eu vou mostrar uma foto, uma versão em preto e branco, que é que tá no livro, inclusive, que eu uso. Mas vamos lá. O que que eu vou fazer, trabalhar com vocês hoje aqui? Eu vou ter 4 pontos só. É basicamente mais, não tem texto. Vou só fazer ele já me apresentou bem, não preciso ficar com essa energia me apresentando, mas vou mostrar um pouco minha equipe para vocês. Depois eu falar um pouquinho do livro, eu vou abordar 3 formas de design como alguma coisa, tem alguns entendimentos, e depois eu vou falar do mal que eu sofro, eu sofro antecipação, eu começo a sofrer por problemas antes que a maioria dos meus amigos começam a sofrer, meus colegas também. E aí falam que eu sou exagerado, antecipado, e eu vou dizer que eu comecei a sofrer com IA, por exemplo, em 17. Ninguém falava sobre IA no design praticamente. Lá em 17, eu já estava não só preocupado, como escrevendo e pedindo ajuda. E as pessoas, não vai dar nada, nunca isso vai acontecer. Então, assim, eu erro para frente muitas vezes, sofro antes da hora, e quando a coisa chega para valer, eu já estou anestesiado. E é o que está acontecendo agora, por exemplo, com o IA. Então, acho que vocês vão ver muito na minha fala um pouco dessas questões que eu ia estar trazendo para vocês, tá? Então, assim, vocês já viram, né? Já contar essa história aí. Eu mostro essa imagem quase sempre quando eu vou dar palestras falando sobre IA, porque esse é o estereótipo, né? Quando a gente pensa num psicólogo vai ser substituído por IA, tem um robô fazendo aconselhamento, né? Atendimento clínico. Quando você vai pensando num médico, tem um robô operando. Quando você está pensando em automóvel, tem um carro autônomo. Tem sempre esse exagero de se colocar um robô, né? Mas é um exagero que tem razão, e eu vou falar disso também daqui a pouquinho. Além das coisas que o Elias falou, tenho bastante orgulho de dizer que eu sou um cara que trabalho como pesquisador sediado na América Latina, minhas relações praticamente são todas na América Latina, eu sou pesquisador visitante na UDELAR, no Uruguai, estava em Bogotá semana passada com meus colegas que são da área de inferência bayesiana, então assim, eu sou muito mais próximo da realidade e do interesse por design na América Latina do que nos outros lugares, por razões que talvez vão ficar aparentes na minha fala também,
Mas também eu sou muito ligado nos projetos de governo aqui, né? Existem esses pesquisadores que são bolsistas por produtividade de pesquisa. Eu sou bolsista de produtividade por projeto. Eu faço muito projeto de integração dos meus alunos com o governo, desenvolvo sistemas de governo, coisa assim. Então eu sou um cara da prática, assim, sabe, gente? Eu sou pesquisador, né? Mas o meu interesse é o design que vai colocar coisa no mundo, assim. Então tem muito essa preocupação na minha fala aqui, tá? Eu digo que ainda não substituiu por IA, vou contar um pouco por que eu faço essa brincadeira, porque tá todo mundo falando assim, ah, mas o design já era. Você, então, já era, mas já era faz tempo e não é esse o problema. Então, se vocês forem lá no gerador de imagem, vocês viram assim, ah, é um robô que pinta, não sei o que, vai ser essas besteiras aí, mas tem uma parte que me interessa, que eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, que isso não é um bot, né? Quando você manda um GPT gerar uma imagem, ele é uma coisa descarnada, né? Ele não tem corpo, ele não tem braço, ele não tem pé, não tem tronco. E uma das dimensões que eu acho que falta para essa IA de tomar conta da gente de fato é que na perspectiva da psicologia que eu trabalho, o corpo é que conhece o mundo e que está no mundo, né? Você não tem uma cognição descarnada, só um cérebro de redes neurais artificiais é capaz de dirigir um carro, de pintar um quadro, não é isso. A gente pinta um quadro, a gente dirige um carro, a gente dança, a gente, enfim, corre, porque o nosso corpo todo é um mecanismo de cognição, né? Então, ainda falta muito para mim a gente ser substituído de fato, porque nós não temos essa cognição encarnada nas coisas. E eu vou falar um pouco sobre isso também, para explicar de onde que vem a minha ideia de design assim. Então, é só esse robô que eu botei não é um clichê, é só para dizer que quando tiver isso, um robô em pé pintando um quadro, aí danou-se. Como nós não temos isso ainda, nós temos tranquilidade para ficar onde a gente está, sem muita preocupação, tá? Esse é o Forma, meu laboratório esse encontro aí do Design, Computação e Psicologia, né? Forma de formalizações matemáticas da cognição e design, vai ficar um pouco mais evidente o que isso quer dizer daqui a pouquinho. Essa é a minha galera, tem uma parte da equipe aí, falta gente ainda, né? Nós somos hoje quase 20 pessoas, 12 bolsistas, sendo desses bolsistas 4 graduados e um mestre, então a gente tem já gente de pós-graduação na equipe e uma galera de graduação também. Esse é uma foto tirada aqui no meu prédio, então um prédio que vocês devem estar acostumados com uma UNEB e a UFS não é muito diferente, né? A UFS também é uma universidade que tem estrutura antiga, lá na engenharia é tudo novo, bonito, aqui no Centro de Artes é tudo uma cagada, então parece ser parecido com vocês também, né? Sem muito recurso, mas a minha sala aqui é um oásis, a gente tem uma baita de uma estrutura para trabalhar aqui. Hoje, por exemplo, estamos mexendo na parte elétrica, a gente botou ar-condicionado novo, estamos mexendo nas coisas, então a gente consegue, com o dinheiro de projeto, fazer o laboratório funcionar. Então acho que deve ser parecido com a realidade de vocês também, de muita precariedade, né? E o Espírito Santo, ele é o primo pobre do Sudeste, né, gente? Então, a gente está na Sudene, né? Vocês imaginem, é um estado do Sudeste que está na Sudene. Vocês entenderem como é que o negócio aqui é mais complicado um pouco. Nós não somos Rio, São Paulo, Minas, a gente está para trás. Mas isso eu vejo como oportunidade, não só como problema, a gente também tem tá tudo por fazer, né? É interessante. O que é o Design Sem Designer? Que é esse livro que eu publiquei em 2013. Ele é esse negócio aí. Essa aqui é a minha cópia. Eu sempre mostro a fotinho, porque está todo lanhado já, sofrido. Eu fiz ele impresso com uma tiragem muito baixa. Vendemos todas. Vendi muito online como e-book. Hoje tem uma distribuição no Kindle, na Amazon, a preço de teto de Amazon, que é só para poder distribuir pelo Kindle. E a versão impressa você pode mandar pagar, eles imprimem sob demanda. Eu ganho centavos, não é para dar dinheiro esse livro. Tem uma versão escondida no meu site PDF para quem quiser baixar também, que tá lá, eu não ligo, tá disponível no meu site. É só porque a Amazon ajuda a distribuir, né? Eu tenho muito usuário que compra do Kindle, que compra o meu livro fora do Brasil. Uma doideira, é engraçado. Mas eu ganho R$ 1 por mês, assim, sabe, de royalties. É uma porcaria e é mais para o livro circular mesmo. É 2013, 64 páginas. Por que eu estou fazendo questão de dizer que são 64 páginas? Porque é uma das piores coisas que eu já escrevi na minha vida. Ele é muito difícil de ler. Hoje eu entendo perfeitamente, ele é muito difícil de ler. É um livro que ainda foi escrito para estudantes, ele foi escrito para professores, pesquisadores, entenderem a crítica que eu estava fazendo, porque eu já tinha ido apresentar trabalhos em alguns congressos e me acusavam de ser responsável, não sei o que lá, então fiz uma síntese das ideias. Eu já estava no doutorado, mas as ideias que eu escrevi nesse livro começaram no mestrado e tal. E esse livro tem uma premissa muito simples, né? De onde que sai a premissa do livro? Daqui. Vocês devem conhecer isso. Se não conhecerem, eu vou lembrar e o Elias vai depois pode mencionar para vocês. Tem um livro do Gibbon Zip que se chama Design do Material Digital, que é um clássico, né? Foi publicado em 97, 96, 97, primeira edição. Tem a edição mais nova da Blucher agora, que é só do material digital, que é um livro de capa rosa, assim, que é muito bom de ler. Que o Gibbon Zip, que é esse cara ulmiano, né? Vem lá. Não é dos colonizadores, porque bem ou mal vive entre nós, né?
tentou viver entre a gente, passou uma passagem no Chile importante, durante a ditadura do Pinochet, ele teve que fugir de lá, porque estava no governo do Allende, desenvolvendo coisas interessantes de governo com design também, veio para o Brasil, montou um dos primeiros laboratórios de pesquisa em design no país, lá em Canasvieiras, em Santa Catarina. Enfim, teve no CNPq, um cara que ajudou muito a desenvolver o design no país, e ele escreve esse livro tentando propor uma resposta a uma pergunta que todo mundo fica ofendido quando alguém faz, que é: vocês passaram por isso, né? Vocês vão chegar lá, prestaram vestibular para entrar na UNEB, e aí, sei lá, o tio, a avó fala assim: ei, meu filho, você fez o quê? Ah, vou fazer design, vó. O que é design, filho? E aí o desespero começa, né? Eu acho, meus alunos passam isso até hoje, eu formei em 2003, continuo sendo, essa piada faz sentido, todo mundo tem esse aperto para explicar o que o designer faz, e o Bonzip, sem muita cerimônia, propôs uma explicação que eu acho já melhor, justamente porque ela tem problemas. Ela abre muito horizonte, mas ela cria um monte de problemas. O que eles vão dizer que o design é? O design é uma relação entre um usuário que quer fazer uma coisa, quer realizar uma ação efetiva, e para isso ele precisa de uma ferramenta ou de um signo. Essa tríade que ele articula aí, que ela não é nada de especial, a psicologia está cheia delas, diz que uma ação efetiva a ser realizada por um, design, por um usuário depende de uma ferramenta ou um signo projetado por um designer, ou por sei lá, quem é que seja, e esse encontro dessas três coisas que é a interface. Então a interface é o centro, né, da ação do designer. O designer projeta interface o tempo inteiro. Uma maçaneta é uma interface, um signo na sinalização é uma interface, né? Esse MIS que a gente está usando aqui é uma interface de comunicação. E a gente está sempre pensando que o usuário ele precisa da mediação dessas interfaces para poder fazer o que ele quer. Isso é óbvio, a psicologia acha isso uma coisa super tranquila de entender, mas os designers precisaram de chegar em 97 um cara que estudou em UME escrever isso. É uma trivialidade. Mas o que quer dizer essa história? Quer dizer que o design não é uma coisa, né? Ele é uma relação. E por ser uma relação, ela pode ser observada em vários domínios. Então, o Gonzip vai dizer que um médico, quando arruma o consultório dele para poder, ou a sala de operação para poder operar melhor um paciente, ele está exercendo design na área dele. E quando uma pessoa que tem uma lojinha vai arrumar o seu balcão, botar lá a sua estufa, poder vender o salgado e organizar o seu caixa, da maneira de ser mais fácil de atender as pessoas sozinha naquele empreendimento ali, também é design, está exercendo design na área dele. E aí você começa a abrir uma porta para dizer que qualquer tipo de projeto ou de planejamento, né? Projetar a ideia de você lançar o futuro, né? É, você estaria não necessariamente sendo designer, mas exercendo aquela habilidade ou aquela capacidade de projetar. Por isso que eu começo o meu slide dizendo que eu vou falando com vocês sobre máquinas, seres vivos e a capacidade de projetar. A capacidade de projetar, ela não é uma exclusividade dos seres humanos. Aí começa a abrir essa porta aí. Por quê? Porque se qualquer tipo de situação em que um agente prepara, intervém sobre o ambiente para gerar uma ferramenta, um signo, que permite que esse agente desempenhe uma ação, eu posso chamar isso de design. Isso é o que o Bonzip falou. O problema é que quando ele fala isso, ele deixa eu fazer isso aqui, ó. Isso é um gorila, tá no livro essa história, uma gorila de fêmea, que foi documentada por etólogos, que são as pessoas que estudam comportamento animal, a etologia, a área do comportamento animal, que essa gorila, antes de atravessar o rio, ela vai numa árvore, arranca um galho, limpa o galho, tira as folhas, os galinhos, e atravessa o rio botando a vara para medir a profundidade e não se afogar. Então ela mede a profundidade do rio para andar na parte sem se afogar, ou seja, ela fabrica um instrumento antes da necessidade dele, usa ele com a propriedade específica, cumpre a tarefa e pior, foi observada ensinando aos filhotes como fazer. Então tem transmissão de cultura material ainda. Então eu tenho ação, usuário, ferramenta e transmissão cultural. E aí as pessoas dizem para mim, Hugo, seu irresponsável, está dizendo que macaco faz design? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que há uma coisa no universo dos macacos que equivale à nossa capacidade de projetar. Nós não somos especiais. A capacidade de projeto é um produto inevitável da adaptação dos organismos ao ambiente. Inevitável, vai acontecer. Vai acontecer em qualquer sistema nervoso que tenha um desenvolvimento cortical suficientemente complexo para dar conta de olhar para o mundo, perceber uma inconsistência, fabricar um instrumento e reduzir a inconsistência desse mundo. Até aqui todo mundo está me acompanhando, gente? Ou eu já estou deixando vocês meio. Esse cara é maluco, vem mostrar macaco fazendo design aqui. Que é esse meu ponto. Eu vou começar daí.
Pode ser? Posso tocar? Tá de boa? E aí, galera, tá de boa? Porque já estavam querendo me bater aqui, porque eu tava começando a fritar a cabeça às 7h40. E aí? Tio Hugo tá aumentando a temperatura? Tá indo? Massa. Ah, Tá manda ok. ver, Ok, velho. beleza. Tá bom, vamos aí. Então, pega meu raciocínio. Esse cara aqui deixou essa porta aberta. Se eu tenho um usuário que manipula um objeto, pode ser um signo, uma ferramenta, tanto faz, para desenvolver a ação dele e ele vai para frente, ele consegue cumprir aquela ação, eu não posso excluir esse aqui do processo. O problema, gente, é que os estudos sobre a vida consideram o animal no seu nicho, né? O nicho é onde ele está adaptado. Quando ele está desadaptado, ele morreu, ele não está vivo, sei lá. Por que, que o nosso design é diferente desse aqui? Porque essa gorila aí não tem a vara Dolce Gabbana, sacou? Não tem a vara Balenciaga. Ela não tira onda da vara que ela usa para poder atravessar o rio. Ela tem uma relação com esse instrumento que não é da ordem nossa, não que ela é pior ou ela é melhor, é porque nós somos organismos diferentes, nós temos uma adaptação cultural diferente, biológica diferente. Então, no nosso caso, a nossa capacidade de adaptar a nossa vida ao meio pelo capitalismo, né, por tudo que vocês conhecem, que o Elizabeth está cansado de falar com vocês, a gente constituiu uma relação de existência do design que tem outras dimensões, por exemplo, do status, dos pertencimentos, da identidade, da tiração de onda. Então o cara vai usar uma ferramenta e ele não vai usar a ferramenta só para poder cumprir a função ali, né? Que é esse ideal modernista de que a forma segue a função e isso basta. Não, eu tenho camadas simbólicas infinitas ali que vão transformar essa vareta aí num objeto de desejo, numa demonstração de poder, de influência. Então a gente tem um contexto de uso que responde às particularidades da espécie. Nossa espécie é complicada, né? Essa gorila aí, ela não fica tirando onda, ela não guarda essa vara não tem um aspecto emocional para ela. Ela vai, se ela perder essa, ela vai fabricar outra para poder atravessar, né? E ela tem um planejamento que ele é muito mais curto no tempo e no espaço, né? Eu preciso atravessar, ela faz. Se ela tiver achar de novo que ela usou, ela pega e usa, mas não é igual a gente que assim, bom, eu vou no final do ano, eu vou ter uma festa na minha casa, já vou comprar um vinho e deixar guardado. Ou vou tomar uma cerveja no final de semana, já vou guardar uma grana. A gente está mais distante da necessidade imediata. A gente consegue planejar mais longe, né? Tem aquele cara que eu acho ele um porre, mas as pessoas gostam dele, o do Sapiens lá, Yuval. É, que assim, ele é um historiador que faz um O Bauarari. isso aí. Ele dá um monte de bola fora aí, de força umas barras. Mas ele tem uma coisa que é interessante, que ele diz o seguinte: uma das capacidades distintivas dos seres humanos, isso a gente também já conhece da antropologia, da psicologia e tal, é que o ser humano consegue imaginar cenários que não existem, né? Então, a gente toma muitas decisões de projeto imaginando uma coisa que nem aconteceu ainda. Ela não precisa estar presente agora. E esses animais, eles têm um pouco mais de imediatismo por uma questão própria desse desenvolvimento cortical que eu falei para vocês, que é o nosso neocórtex é uma maravilha, o nosso cérebro tem uma capacidade de fazer, é um motor, né? De fazer uma série de diferenças sobre o futuro que a gente não precisa estar vivenciando agora, e os animais têm um pouco mais de limitação. Então, que eu estou querendo dizer com isso com vocês? Que o design, se a gente for considerar ele só na perspectiva de que tem um usuário que se apropria de uma ferramenta ou de um signo para fazer o que ele quer, e isso basta para explicar o que é design, nós vamos ter que aceitar que há encarnações disso que a gente chama de design em outras espécies, por exemplo. É inevitável. E que a gente, inclusive, tem que começar a baixar a bola e parar de tentar, por exemplo, pegar o design que é feito de maneira intuitiva pelas pessoas e rotular, adjetivar, por exemplo, design vernacular. Design vernacular é uma tentativa de você pegar uma coisa que a pessoa faz sem ter uma formação acadêmica e jogar no chão, dizer que é menor, estabelecer uma hierarquia. Ah, design popular, design intuitivo. Cara, é design ou não é design? Esse negócio de que é vernacular é porque ele não foi feito por um acadêmico. Mas se eu for seguir pela lógica de qualquer tipo de incongruência ou falta de adaptação de um organismo a um meio gera uma solução de projeto, eu não posso dizer, sei lá, sei lá, palafita na arquitetura. O arquiteto não gosta de ouvir falar isso. Não, arquitetura é outra coisa, é projetada e tal. Cara, são respostas de um organismo capaz de projetar é, soluções para as incoerências do ambiente. É meio isso, assim. Aliás, essa coisa de falar de solução me incomoda um pouco, nem tanto solução, é assim, ele é capaz de fazer perguntas.
sabe? De problematizar a existência dele naquele ambiente e constrói casa, constrói ferramenta. Então, assim, o cara faz artesanato é design popular, é design vernacular. Isso, na minha cabeça, é um elitismo danado que não compreende que o ser humano em geral projeta, sacou? Não é privilégio dos designers projetar. E esse é o livro sobre isso. E por causa disso consegui um monte de inimigo, obviamente, né? Porque eu tô tirando o chocolatinho da boca dos designers que acham que só eles podem e tal. E fica parecendo que eu sou contra o design. Não é isso, gente. É porque se a gente reconhece que há um potencial essencialmente é, adaptativo da gente projetar as coisas, a gente muda a forma de ensinar design, de aprender design. Eu vou eu faço muita extensão aqui, né? A gente tem muito mais extensão pelo interior, com o governo, não sei o quê. A gente chega num lugar respeitando o que o outro também já projeta. E aí, essa história de você colaborar, de fazer cocriação, para mim é tipo um eufemismo para dizer o seguinte: quando o designer chega, ele resolve e ele escuta os outros. Mas tem um monte de lugar que você chega, o cara já projeta sem o designer estar lá. Existe design apesar dos designers, né? Mas como é que eu posso aproveitar isso? Aí você tem uma série de conhecimentos, né, populares, tem conhecimentos ancestrais que você pode levar em consideração e que eles só porque eles não estão na régua da Alemanha, lá de Ulm, sei lá, da Bauhaus, eles não servem. Então é uma coisa meio colonizada que a gente tem quando fala de design assim. E esse livro é um pouco nessa linha, apesar de que eu não te falava nada de pensamento decolonial nesse momento, porque não estava na agenda, mas assim, é óbvia a ideia de que eu passei a minha graduação inteira, 4 anos e meio de design, não tinha um designer negro para prestar atenção. E quando aparecia, era vernacular, era popular, entendeu? Então, isso mexeu com a minha cabeça. Eu falei, cara, não é possível, deve ter uma outra explicação, porque que é design que não vai ficar centrada nessa coisa dos mitos fundadores da Bauhaus e tal, não sei o quê. Então, é nessa linha que o livro vai. Eu não vou ficar muito no livro mais, mas eu vou pegar algumas ideias. Uma ideia do livro, na verdade, e vou andar com ela 13 anos para frente, para ver se vocês entendem um pouco como é que eu penso que a gente vai lidar com essas coisas da IA e tal. Tá tudo meio ligado, tá, gente? Então, assim, a proposta que eu faço mais em cima do que o Bonzip coloca e tento fazer uma definição um pouco mais genérica de design, que inclusive respeita a possibilidade de um gorila fabricar um instrumento e você entender que é o design do mundo deles e não do nosso, né? É um conceito que eu começo no livro que é o seguinte. Vocês devem ouvir falar o tempo inteiro que design, você tem a fase de análise, fase de síntese, né, as fases assim. E quando você olha para esse diagrama que está no livro, o que acontece? O que é design de maneira geral, assim, sabe? Entendeu? Como é que eu posso pensar o design? Observem que nesse diagrama aqui, eu tenho como se fosse um contexto totalmente disforme, né? O que o designer faz? Ele faz uma síntese de variáveis que estão disponíveis naquele meio, tá? Como que ele faz essa síntese? Por meio de processos analíticos, ele quebra o problema em pedaços menores, decompõe, né? Que é aquelas coisas bem que a gente sabe aí que tem diamante duplo, todas essas tecnologias que a gente tem de design, mas ele congela a realidade que está naquele momento num objeto, num signo, num sistema, num serviço. Então, por exemplo, quando eu olho para uma cadeira, ela está pronta, ela congela naquela cadeira processos produtivos, materiais, custo de produção, horas homem, sistema de distribuição, logística, venda, pós-venda, etc. Que amanhã pode mudar tudo, mas aquele objeto está congelado, ele meio que sintetiza aquelas coisas. Então o designer é esse cara que consegue olhar para um contexto, para um arranjo produtivo qualquer, fazer uma síntese de uma série dessas variáveis que afetam a existência do objeto, e ela congela isso no tempo e espaço. Aí Elisa é um cara que gosta de Deleuze, essa galera aí, é como se fosse um decalque, né? Ele decalca, ele sabe, ele faz ele meio que faz uma transferência de uma imagem para uma coisa que fica parada no tempo ali. E muitas vezes o designer reifica isso, né? As cadeiras famosas, os objetos de design, e fica uma coisa meio anacrônica, né? Justamente ela fica fora do tempo, porque aquele objeto responde a uma demanda concreta de um contexto, no momento, no espaço, sabe, gente? Então, esse é o trabalho do designer. Ele tem a capacidade de olhar para um contexto e congelar as propriedades que definem um objeto ou um sistema, e a partir daí você tem um objeto de design. E o nosso trabalho é muito mais esse T, né? Essa transformação desse contexto, esse processo que a gente faz, tá? Então, isso é uma definição de design um pouco mais abrangente e ela me é útil por alguns motivos. Eu não acho que é uma definição que ela é
controversa. Vários colegas que eu vi que citam o meu trabalho falam que essa definição é limpa, ela não tem nenhum tipo de problema sobre, não é computacional, não é não sei o quê, não tem entra moda. Se o contexto tiver moda, a moda está ali no contexto como variável. Se tiver uma coisa autoritária, entra autoritarismo. Se tiver uma coisa colonial, entra colonial. Se tiver uma variável econômica, entra, jurídica entra. Eu tenho que posso considerar legislação, proteção, direitos autorais, tá tudo aí. Eu posso colocar tudo aí. Ela é genérico bastante para isso. No entanto, ela mantém a porta aberta. Inclusive para que este processo de síntese não seja necessariamente o processo de síntese que um ser humano consegue conduzir. Então, eu ainda contemplo minha querida gorila lá, chama Leia, aquela gorila, foi batizada assim pelos etologistas. E aí você vai ter a possibilidade, ainda assim, um animal num contexto, perceber as variáveis, naquele caso ali tinha um rio para atravessar, árvores que você consegue quebrar um galho, limpar, o galho tem um comprimento que permite ser utilizado como uma vara de profundidade, ela atravessa aquele rio, ela tem capacidade de comunicação para transmitir para os filhotes aquele tipo de prática e aquele hábito se estabelece na comunidade de gorilas ali. Tá de boa, eu consigo explicar, inclusive, essa dimensão, sei lá como é que seria, chamava isso, os gorilas chamariam design no mundo deles, eu teria essa história, né? Então, até aí tudo bem. Se eu for andar um pouquinho para frente, e aí isso aí já é pós-livro, e eu vou chegando mais perto da IA para poder começar um pouco, eu posso pensar então que esse processo de análise e síntese, né, eu decomponho o problema em partes menores, ataco aquelas partes e vou sintetizando, juntando para chegar na solução, isso é um processo de modelagem, gente. E a modelagem em sentido matemático também, computacional. Eu vou devagar para a gente poder chegando lá. Esse é um esquema de modelagem básico, bem da matemática, que é o quê? Os seres humanos, eles não conseguem necessariamente modificar o mundo com as suas ações, né? O mundo é muito complexo, ele é muito cheio de variáveis. Aquele esquema que eu fiz antes, nenhum objeto de design sintetiza todas as variáveis do contexto. O cara faz escolhas, ele faz uma abstração, né? Inclusive dizem que o designer é muito bom em abstração e tal. O que é abstração? Eu prestar atenção só no que interessa. Eu abrir mão dos detalhes que não me interessam ou me concentrar no problema, num nível de análise que seja suficientemente tratável. Eu dou conta de lidar com aquele problema quando eu tiro os exageros, os excessos, etc. Então, o que acontece? O mundo real que está aqui, vocês veem meu mouse? Veio, né? Beleza. O mundo real, ele é completamente disforme de novo, estão vendo? Cheio de problemas, não tem contornos muito claros e tal. Aí eu faço uma escolha pelo caminho mais simples. Essa história da navalha de Ockham vai ser nesse sentido aí. É uma filosofia de um cara que é o William de Ockham que fala sobre isso. E que você vai meio que enquadrar esse mundo que é um mundo modelo, mais simples. Então, quando eu vou fazer uma cadeira, projetar uma interface qualquer, um site, um aplicativo, eu não quero resolver todos os problemas do mundo. Eu faço um recorte do mundo, controlado, que eu posso dar conta dos aspectos tecnológicos, de implementação, segurança, ergonomia, códigos envolvidos, dimensão simbólica, etc. E esse mundo modelo que eu crio, que é mais simples que o mundo real, e aí, a partir dele que eu formulo o problema. É a partir desse mundo reduzido que eu faço uma escolha, e dali eu vou construir um modelo de como eu acho que esse problema pode ser resolvido. E geralmente envolve alguma análise matemática aqui. Essa é a minha área, né? Quer dizer, o meu laboratório chama um laboratório de formalizações matemáticas, é porque eu entendo que a matemática é uma das possíveis linguagens para você fazer esse tipo de modelagem. Tem outras, tem modelagem verbal. Eu posso falar para vocês um conceito de maneira verbal e vocês entenderem. Vai ter uma ambiguidade típica da linguagem verbal, mas beleza. A matemática é menos ambígua. É por isso que a minha opção é a matemática. Ou a computação, né? Nas duas dá para você ser um pouco menos ambíguo. E aí você analisa os resultados do modelo, né, assim, em relação à aplicação no mundo modelo. Então, assim, eu tenho um contexto reduzido, eu vou fazer um site para resolver um problema específico. Eu recorto o mundo como se o mundo fosse o problema que o site quer resolver, e eu vejo se o modelo, a proposta que eu fiz, né, para o site. Pensem, não sei se vocês conhecem o Norman, né, ele fala muito, eu odeio também, não sou muito chegado, mas ele tem uma ideia interessante que ele fala assim: o modelo mental do usuário é diferente do modelo conceitual do designer, e a única forma de que o designer conversa com o usuário é por meio da imagem do sistema, que é como se fosse o objeto que você usa, né? Então, tudo que o designer quer que o usuário consiga fazer, ele tem que comunicar pelo objeto. É mais ou menos o que eu estou falando aqui também. A gente constrói um modelo da solução, é uma proposta, é uma hipótese. E a única coisa que eu posso fazer é testar a minha hipótese no mundo reduzido que eu tentei construir. Eu não consigo fazer isso no outro mundo, entendeu?
Então tem esse problema. Se por acaso os resultados do meu mundo modelo forem interessantes, eu tento extrapolar as conclusões para o mundo real. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o design trabalha sempre num universo controladinho, assim. O mundo é muito mais complicado. Meu exemplo favorito sobre isso é quando vocês vão lá ver uma. Opa, bom dia. Só um instantinho, gente. Peraí. Chegou o pessoal aqui na sala, mas vamos seguir. Aí, gente, o que acontece? Quando eu olho, por exemplo, para esse mundo modelo e tal, eu lembro da arquitetura. Você vai ver uma vista de um prédio, o cara vendo um prédio, né? Ou construir um empreendimento, um andar de saúde, aí você vê uma maquete ali. Raramente essa maquete tem a representação do entorno. Já perceberam isso? O prédio é feito sozinho, a maquete. O croquis, às vezes, entra mais um pouco. Tem uma rua, uma pessoa, mas um prédio desse tamanho, ele vai afetar um bairro inteiro. E ninguém representa um bairro inteiro numa vista dessa. Por quê? Porque ele faz um mundo controladinho para projetar a casinha dele naquele lugar lindo, maravilhoso, como se não fosse ter trânsito, como se não fosse ter sujeira, mais esgoto, mais lixo, entendeu? Então tem um problema de você abstrair os detalhes do que está em volta para tentar construir uma solução que parece mais viável, né? Então é muito isso que a gente faz também. A diferença é que os designers, em vez de utilizarem análise matemática, eles usam técnicas de prototipagem diversas. O cara pode usar croquis, desenho técnico, modelagem tridimensional, Figma da vida para fazer interface, ou você faz mockup de um Photoshop, sei lá. Você está o tempo todo escolhendo partes do problema que serão mais fáceis de tratar e não necessariamente lidando com a complexidade do mundo real que está lá fora. Então a gente trabalha com as abstrações o tempo inteiro também, né? Eu posso dar um pouquinho mais para chegar mais perto do problema que a gente tem hoje com a IA. Se eu pensar o design não como modelo, mas como um sistema formal, e aí sim eu vou entrar mais na matemática pesada, mas sem botar uma linha de álgebra aqui, tá, gente? Eu vou ficar só nos diagramas. O que que eu posso fazer? Agora eu vou ter uma coisa um pouco mais precisa para mostrar para vocês, e vamos mudar lá na IA daqui a pouquinho. Nós vivemos num sistema, olhamos para o mundo como um sistema natural, tá lá, existe apesar da gente. Se você for mais construtivista como eu sou, o mundo ele só está diante da gente porque a gente está nele, então é um pouco diferente a relação, mas enfim. Vamos dizer que tem o sistema físico antes da gente. E eu tenho uma série de observáveis nesse mundo e eu atribuo sentido a esse mundo. Eu consigo entender, extrair sentido, fazer inferências, etc. No entanto, quando eu projeto uma coisa, eu crio um sistema, uma formalização desse mundo, que eu necessariamente vou construir, utilizando sintaxes diversas, uma representação daquele mundo ali. Então, por exemplo, quando eu falo de protótipo, de modelo, mockup, maquete, esboço, desenho técnico, eu estou usando um conjunto de códigos que eles não têm sentido em si mesmos. Eles são simplesmente maneiras de representar o sistema natural por meio de uma sintaxe. Então, por exemplo, desenho técnico, tem um monte de código de ABNT lá. Você tem que usar as NBRs para cotar, para poder botar escala, para você poder representar Ashura. Tem um monte de normas, né? Programação, eu tenho a lógica da programação, eu tenho a sintaxe da linguagem. Ah, eu vou usar um CAD, mesma coisa. Eu vou fazer uma modelagem tridimensional, a mesma coisa. Eu tenho uma série de códigos que são desprovidos de significado. O significado sou eu que dou. Eu que escolho construir um sistema que formaliza esses códigos para poder codificar o mundo, olha a direção da flecha, no sistema formal, e se os teoremas que eu proponho nesse sistema fazem sentido, eles conseguem depois fazer referência ao mundo natural. Então é como se fosse um sistema duplo. Eu estou olhando para o mundo e eu, para poder construir coisas no mundo, eu preciso representar esse mundo de uma certa maneira usando algum tipo de código. E esse trabalho, gente, quando eu olho para a capacidade de projeto assim, eu tenho uma abertura gigantesca, não só para a Leia, Gorila lá, mas para as máquinas conseguirem começar a projetar também. Por quê? Porque se eu conseguir codificar os problemas do mundo de uma forma que eu represente eles no sistema formal, cuja sintaxe consiga dar conta de ser um veículo para o significado do mundo, eu consigo fazer a volta. Esse sistema passa a colocar coisas no mundo que poderiam ser o que nós colocamos. Então, assim, de certa forma, nós somos isso aqui também. Nós também somos um sistema que consegue produzir esses formalismos. Mas as máquinas também conseguem produzir. E é esse que é o lance. Os gorilas são mais simples do que a gente, porque o sistema formal que eles conseguem gerar é muito mais simples, mais pobre. Ele tem um vocabulário menor, ele tem regras de combinação dos elementos mais simples, mas eles conseguem construir esse sistema. Pega um galho, limpo,
essa profundidade. Tem uma intencionalidade ali de construir um sistema que ele é simples, mas ele existe. Simples comparado com o nosso, né? Para eles é fenomenal. Né? Eu estou falando de milhões de anos de evolução. Então a gente não pode não ser ingênuo e dizer que é um sistema que foi feito do nada. Não, a gente tem um tempo gigante aí para você ter evoluído. Mas a gente tem máquina que consegue fazer isso também. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, devem saber o que é, mas vou tentar mostrar com mais precisão do que eu estou falando. Estou falando disso aqui. Quem não viu, veja. Esse é um filmaço, o jogo da imitação, que conta a história dos meus heróis de vida, que é o Turing, né? Que vocês devem conhecer a história dele. O cara ajudou a quebrar o código do Enigma, que era a máquina de criptografia que os nazistas utilizavam para trocar mensagens na Segunda Guerra. Ele era um cientista da computação, ele é um matemático, né, britânico, que foi escalado para construir a máquina que quebrou isso. Homossexual, foi perseguido, sofreu castração química, morreu sendo desconhecido porque o governo britânico não reconhecia ele como herói de guerra, não podia falar por questões de sigilo, por causa do preconceito também. Então esse filme conta um pouco da história dele. E esse cara genial, ele conseguiu construir um sistema que imitava a máquina dos nazistas e por isso ele quebrou o código. E aí ajudou a invasão da Europa pelos aliados, aquela história toda, para ver se tirava os nazistas do poder. Então, é um filmaço. E o que esse cara propõe na ideia que ele teve em relação a esse problema do Enigma, para resolver a quebra da criptografia nazista? Esse é o jogo da imitação, dá o nome ao filme. É um artigo que ele escreve nos anos 50, num periódico de filosofia. Então, não é um texto sobre matemática, é um texto sobre filosofia da mente. Que ele diz o seguinte: não sei se vocês conhecem como é que funciona o jogo da imitação, mas a ideia é mais ou menos o seguinte: do lado aqui esquerdo da tela, você tem a proposta original dele, que é o seguinte: você imagina um juiz, que é esse cara aqui embaixo, ele está na frente de uma parede, como se fosse um cômodo assim, que eu tenho uma divisão no outro lado da parede, que tem de um lado um homem, do outro lado uma mulher, e tem fendas na parede. Ele só se comunica, esse juiz, com o homem e com a mulher, por uma fenda que você passa uma carta escrita. Anos 50, né, gente? Então, é a imaginação do cara. Inclusive, anos 50, pensa em homem e mulher, ele também tem uma relação mais binária com a vida, porque anos 50, né? E o que acontece? Como é que é o jogo? O papel do juiz é tentar descobrir quem é quem, e o papel dos dois que participam do jogo do outro lado da parede é enganar o juiz. Então, por exemplo, o homem tenta se passar por mulher, a mulher tenta se passar por homem. Como? O cara pergunta assim: qual a sua altura? Aí o homem responde: 1,80 m, a mulher, 1,80 m. Ah, que esporte você gosta de fazer, homem? Futebol, a mulher, sei lá, bicicleta. Que tipo de comida você come? O que você faz? Então, nessas interações dessas pessoas com o juiz tenta inferir quem é que está mentindo e descobrir se é um homem ou se é uma mulher pelas respostas. Quando você pensa nisso numa situação real, nossa, a gente passa por isso o tempo inteiro. A gente tem golpe de engenharia social querendo roubar nosso Pix aí todo dia, né? Como é que a gente avalia se a gente está sendo enganado ou não? A gente tem uma capacidade de olhar para uma interação que a gente está tendo com a pessoa e avaliar se aquilo está sendo feito mesmo. O Turing dizia o seguinte: se você tiver, sei lá, se você for capaz de identificar um golpe desse, você está sendo enganado 7 vezes em 10, está tudo bem, porque você sobrevive, você não é tão enganado, às vezes te passa a perna, às vezes não. Mas a gente tem uma capacidade de, pelo menos em 3 vezes em 10, enganar um juiz. Enganar em que sentido? Eu consigo me passar por alguém, um outro, de forma convincente, sem ser esse outro. Então, essa capacidade do ser humano de se colocar, se passar por outro, ela é interessante, porque a gente consegue mostrar uma habilidade, uma inteligência na interação. Não é que eu preciso ser inteligente de verdade, mas se eu consigo enganar um interlocutor, esse juiz, de que eu sou aquilo que eu estou dizendo que eu sou, já basta. Tem uma eficiência interessante e eu posso assumir que esse outro que consegue me enganar é inteligente. O que ele fez? Troca o homem por uma máquina. Se na interação, um juiz, a máquina consegue se passar por um homem, na avaliação do juiz, essa máquina não precisa ser inteligente de verdade, ela só precisa parecer ser inteligente. Então, o jogo da imitação do Turing é sobre aparências. É sobre uma coisa ter condutas que apontam para uma inteligência. Indicam uma inteligência. Não precisa ser de verdade. Se eu, que sou o juiz, avalio como inteligente, já deu, porque eu vou ser enganado, né? Então, se o golpista se passar pela minha mãe, eu vou mandar dinheiro para ele. Ele não precisa ser minha mãe. Mas se ele consegue se passar pela minha mãe, basta. O que é a IA que a gente tem hoje? Exatamente isso. Um baita de um sistema que parece inteligente, parece desenhar, parece gerar vídeo, parece analisar dados, né? Então, quando você olha, por exemplo, para esses sistemas que a gente tem hoje de IA, eles são, na verdade, um sistema formal que tem uma construção capaz de, quando você devolve para o mundo o significado que está tentando construir, ele é convincente como a gente, né? Essa que é a onda. E aí,
eu começo com a minha arte de sofrer por antecipação. Quando eu percebi isso lá atrás, lá em 2010, quando eu entrei no doutorado, eu já estava trabalhando com IA, porque assim, a IA, eu posso falar isso sem o menor pudor, né? Ela não começa na computação, gente, ela começa na psicologia, né? A inteligência é um objeto de estudo da psicologia, não da computação. Tem pessoas da computação, da neurologia, no começo também, mas os estudos empíricos que geraram os primeiros algoritmos que têm conduta inteligente para poder jogar xadrez, resolver problema de lógica, são pesquisas de psicólogos, não de gente da computação. Lógico que o psicólogo sabe programar também, mas não é isso o problema. O objeto de estudo é típico da psicologia. Então, qualquer psicólogo mais próximo da psicologia cognitiva já vem acompanhando essa discussão desde pelo menos os anos 50 e 60 do século passado. Não tem novidade. Nós estamos na quinta IA na psicologia, na quinta. Muitos de vocês conheceram essa primeira, mas a gente tem outras quatro antes dela. Então, quando você tem esse tipo de aproximação com a psicologia, você fatalmente começa a pensar: caraca, uma hora esse negócio vai bater na gente. Porque eles estão vindo aí. E vindo aí em como? Lá em 2017, eu publiquei esse texto no Medium, na minha conta. E isso disseram que eu era terrorista, pessimista. E é um texto que eu pego as coisas que existiam na época e falo: olha só, tá chegando perto da gente. O que, que tinha nesse que eu achei na época? Ferramentas que faziam colorização de desenho em traço com performance muito superior a seres humanos. Assim, uma ferramenta em Python que com um conjunto de dados de treinamento bem básico, consegue pintar uma imagem como pintaria no Photoshop, colorizando, com um desempenho excelente e um moleque fez dentro de casa. Não é a Microsoft que fez isso, sabe? É um moleque dentro de casa. A gente já tinha o Flipboard duplo, que era não sei se vocês lembram o que é isso. Tinha uma revista para iPad que você era uma revista que ficava lendo, se você virasse a tela, ela refazia o layout para comportar o modo paisagem, o retrato. E os caras que desenvolveram explicaram o seguinte: a diagramação era feita pela máquina. Então o cara escrevia o texto, botava as fotos e o próprio algoritmo do Flipboard diagramava, fazia 1000 variações de layout. Então você já tinha gente fazendo identidade visual, diagramação de layout de revista, pintando coisa em 17. E aí eu descobri que a Adobe estava fazendo o Sensei, que hoje é esse negócio que eles usam, né, de generativo dentro do Photoshop, do Illustrator e tal, em 2010 já. Já estava usando o Cloud, né? Porque o Cloud a gente aceita tudo lá. Eu aceito, eu topo para poder usar o software. E ele está treinando os modelos dele online com os nossos trabalhos, né? Sem te falar nada. Então você tem um tempo de maturação dessas tecnologias debaixo dos panos, que lá em 17 já estava óbvio já. E aí, nossa, que loucura isso, que exagero. E os meus amigos da computação, é isso aí, você tá, é isso mesmo, cara. Eu concordo que vai ser assim. E a galera do design, não, que nada. E aí depois eu fui em 19 apresentar um trabalho num congresso que eu consegui encontrar falas, assim, tem o pessoal da Pentagram dizendo lá, não, o designer jamais será substituído porque a gente tem uma curadoria, pipipi, popopó, entendeu? E eu juntei isso e fui lá apresentar. De novo, Hugo, você é exagerado, não vai ser assim, sempre vai ter espaço para um bom designer, nananã. Vamos avançar 5 anos no futuro onde a gente está. Então, hoje eu não sofro mais, mas eu estava sofrendo lá atrás sozinho, porque eu entendia que se a gente for encarar a capacidade de projeto como essa modelagem, de eu entender que eu consigo fazer, codificar o mundo, simplificar ele um pouco, desenvolver um modelo e esse modelo voltar gerando significado no mundo, é inevitável que as máquinas vão projetar. Qual que é o nosso problema? Qual é o nosso desafio como designers? Sermos os autores dos modelos. Que é isso que o Elias faz aí. Quando você vai construir, gente, as ferramentas, você deixa de ser usuário e passa a ser autor, o mundo vira. Você vai ser um cara que está construindo uma coisa que ela não vai ser simplesmente um apertar de botão, sabe? Você tem um problema com características próprias que você quer resolver. E você usa as tecnologias à sua disposição, a síntese das variáveis contextuais que eu falei, para colocar no mundo uma tecnologia que ela não existe sem a sua intervenção. Aí você deixa de ser usuário das coisas e passa a ser projetista das coisas. Quer dizer, você volta a ser a Leia fazendo a vaga para atravessar o rio e deixa de ser só o cara que vai lá na loja e compra o medidor de rio Power Ultra 2.0 com USB, sacou? E Bluetooth, não sei. Você tem essa capacidade de ser autor. E isso é uma coisa que se discute muito na educação tecnológica, que a solução para a gente poder superar esse domínio das grandes tecnologias, das big techs e tal, é recuperar nossa autoria. A gente perdeu isso, né? A gente não tem Ctrl Z, a gente só não desfaz coisas no celular. Não tem Ctrl Z, computador tem Ctrl Z você desfazer. Então o cara foi tirando a gente as coisas. A gente não é dono do celular que a gente compra, porque a gente não pode programar para ele sem pagar.
Então tem uma coisa de você precisar recuperar um pouco. E isso tem um movimento grande para isso também, né? Impressão 3D, laboratório Fab Lab, aí a cultura maker, os Arduino da vida. São tentativas de fazer o cidadão comum dentro da casa dele recuperar a capacidade de projetar coisas no mundo sem precisar pedir licença para ninguém. Então tem um pouco isso também, né? Assim, para as grandes corporações vale muito a pena você ter um modelo universal que chupa os dados de todo mundo e coloca no mundo das coisas fáceis, mas não é só essa a alternativa, mas para a gente poder ter o outro passo, a gente poder ter outra existência possível, a gente precisa dominar esses códigos, né? Dominar essas tecnologias que permitem que a gente seja autor das nossas ferramentas. Nesse sentido aí que eu acho que o Elias tem discutido uma série de coisas com vocês sobre IA, e eu vejo que muitas coisas que a gente tem de IA interessantes em design hoje não foram feitas pelas grandes corporações. Elas existiam antes, feitas por pessoas comuns. Como que faz isso? Tem que aprender a programar um pouquinho, tem que entrar nos códigos matemáticos, tem que aprender a perder um medo dessas coisas mais algébricas que são assustadoras, mas elas são triviais, mexer num Pythonzinho aí, dar conta de fazer um processing da vida, porque o nosso desafio agora como designer, gente, não é ficar com medo do gorila, sacou? Não é esse o problema. É porque o outro gorila, que é o digital, treinado com IA, com massas gigantescas de dados, sem nenhum tipo de escrúpulo, esse não está preocupado com ninguém, não. Esse está desequilibrado em relação ao ecossistema onde ele habita, né? Então a gente precisa, de alguma maneira, criar mecanismos para resistir a essa loucura que é da gente ser só meros usuários, apertador de botão e quando a gente não paga para usar nada, a gente é o dado, né? Assim que fala, a gente que é o produto, né? Então a gente é um mero rolador de feed, sendo que a gente poderia estar nos perguntando, e se o feed não fosse assim, fosse diferente? Para você propor um outro feed, você tem que dar conta de dominar esses códigos, né? E de botar a mão na massa e colocar coisas no mundo. Então, eu acho que na minha visão, né, o único caminho que a gente tem para recuperar aquilo que o Bonzip falava, né, que o design é essa coisa que articula um usuário, uma ferramenta, uma ação efetiva, a gente precisa se atualizar para dar conta de produzir essas ferramentas que viabilizam essa ação efetiva. Essas interfaces de hoje, elas precisam de outros tipos de existências, né, um pouco das affordances que o Elias também coloca no trabalho dele aí, que não sei se vocês pararam para ver, mas eu veria, porque é um tiro numa direção muito interessante também, para a gente pensar que esse momento que a gente vive hoje permite outras coisas, ela coloca outras práticas de projeto possíveis para fundar mundos diferentes, né? Mas você precisa lidar com esses códigos, você precisa lidar minimamente com essas, essas formalizações que tem um pouco dessa cara que eu coloquei para vocês aqui, dar conta dessas sintaxes, ser capaz de formular esses sistemas, que bem ou mal vão construir sentido na interação com o mundo. Mas eu preciso dominar essa sintaxe, eu preciso dar conta de elaborar esses teoremas, que pode ser em linguagem de programação, pode ser em matemática, não importa. Mas eles vão ter que existir no mundo de alguma maneira para vocês poderem lidar com essas mudanças tecnológicas que a gente está tocando aí. Beleza? É isso, gente. O que eu preparei para falar com vocês aí nessa história. Fiquei à disposição para responder perguntas. Se todo mundo falar assim, Hugo, esse cara é maluco, não quero perguntar nada não, eu vou embora, também tá valendo, mas fica aí à disposição para vocês poderem tirar dúvida, pedir uma coisa para ler nesse sentido, e é isso aí. Porra, Hugo, velho, obrigado, de verdade, assim, em múltiplas camadas. Eu já li seu livro umas 2 ou 3 vezes, mas eu nunca tive o luxo de poder ver você apresentando suas ideias e algumas coisas ficaram ainda mais claras para mim, assim, e eu fico impressionado porque por vias diferentes, né, por um olhar mais latouriano, eu às vezes me sinto muito próximo de você e vejo, porra, como tem essa conexão. E eu fiquei muito contente de você estar trazendo isso para a molecada, porque além de tudo, eu também me identifico com as suas angústias, assim, né? Então, e eu vejo que eu também fico sozinho do lado de cá, e às vezes a minha fala pode parecer meio descontextualizada para eles, porque eu acredito que não tem muita gente também com essas provocações aí que você está colocando. O design é sempre quase sempre vendido com essa coisinha de aprender a projetar e aprender a apertar o botão e aquela coisa toda. E para eles isso é construído como uma espécie de um mito mesmo, que é assim e não tem outro jeito de ser. Design é isso mesmo, e aí eu começo a disciplina fazendo essa mesma pergunta para eles, o que que é, e vou desconstruindo todas as concepções que eles têm de design para mostrar que todas elas são falaciosas. E aí, no final das contas, chega aquela sensação de que eu cheguei no final do curso, eu não faço a mínima ideia do que é isso, então qual é o sentido de ter aprendido essas coisas todas, se o projeto político-pedagógico de um curso me ensina a fazer uma coisa que não faz o menor sentido, do jeito que eles me ensinam. Então, mas é muito bom saber que tem outro doido para falar a mesma coisa, porque senão eles ficam dizendo assim, não, Elias é doido, né? Mas, mano, tem doido fora daqui da Bahia também que tá falando a mesma coisa, então eu não tô sozinho, entendeu? A gente fugiu do mesmo ofício. O Cristo me deu o pezinho para eu pular, porque ele é um pouco mais sabido. Depois ele fez a vara e pulou o muro também.
Então, eu fico feliz em ouvir você. Eu vou deixar primeiro os moleques perguntar. Eu, na verdade, não tenho muito mais pergunta, é mais diálogo, né? Mas eu queria ouvir os meninos aí, meninas. Galera, pergunta aí, vai. Derruba. Se não entendeu, pode perguntar, que o Hugo também é do mesmo time, assim, tá? Não fica preocupado em fazer pergunta bonita, não. Se não entendeu, pergunta que não entendeu. Eu sei que a fala de Hugo é impactante, então, às vezes a pessoa precisa respirar e processar um pouco, mas derruba aí, vai. Abre o microfone, bota no chat. Ainda estou tentando processar, ok, mas vamos que vamos. Bora. Alguém pergunta aí, senão vai perdendo a disciplina. Além das questões que você falou sobre a gente, ao invés de só consumir esses modelos, a gente produzir eles, você acredita que existe alguma outra forma da gente recuperar esse poder, esse controle e nos tornarmos de volta a Leia? Cara, vamos lá. Miguel que perguntou, né? Sim. Obrigado, Miguel, pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta central, assim. Depende do nível de politização que você quer da minha resposta. Porque eu vou compartilhar com vocês, não sei se é a realidade de vocês aí, até na Bahia, mas não tem profissão mais passiva, mais tonta do que designer. O cara é passivo, ele é individualista, só pensa nele. Falta um senso de coletivo, uma perspectiva de classe para a área se organizar, os profissionais defenderem o seu trabalho, que já passou da hora disso acontecer. Tem isso também. A gente não tem uma organização nacional forte, ninguém discute piso, ninguém discute condições de trabalho. Então, o que eu tô falando aqui parece que é meio vazio, porque o trabalho do Zeneg é tão difícil, né? O mercado de trabalho é tão complicado pra gente, e eu sou professor, eu tô com a vida ganha, né? Enfim, é muito fácil eu falar também mal das coisas que eu tô aqui, mas eu tive empresa, eu fui freelancer, trabalhei para cacete, igual vocês estão trabalhando aí. E se eu precisasse juntar com mais dois para poder reclamar de alguma coisa, não tinha esses dois para juntar. Então, eu acho assim, falta uma organização forte, profissional, para discutir os rumos da área. Antes, né? Aí vamos dizer que tivesse isso, que a gente tivesse essa discussão. Fatalmente, um produto dessa discussão seria a necessidade da gente poder repensar a formação, que eu acho que é isso, né? A nossa formação ela está datada, ela é colada numa imagem europeia, desconectada da realidade da gente aqui. Então tem uma outra dimensão nesse sentido. Mas eu também acho o seguinte: existe um preconceito. O design ele chega ao Brasil com a missão de industrializar o país, né? E essa proximidade com a indústria, com os arranjos produtivos, ela trazia um tipo de formação que estava mais ligada à engenharia de produção, menos medo dos materiais, né, dos processos de administração e tal. Hoje a gente fica como um cara criativo, assim. Isso não é positivo, nem para o país, nem para a gente, porque a gente não é bem visto, porque parece que o trabalho é trivial. Então, eu acho que a gente também deveria se aproximar das coisas mais duras, sabe? Das formações mais técnicas, da matemática, dos materiais. Não tem muito jeito, né? O mundo é complicado e a gente precisa ter formação complicada, vamos dizer assim. Mas eu entendo que a parte mais difícil do problema a gente já tem, porque não somos nós os responsáveis, como designers, de introduzir a centralidade das pessoas nos processos de criação. A gente que trouxe a cocriação para esse mundo empresarial, a gente que trabalha, diz da importância de você conhecer as pessoas para quem você projeta. Então a gente já tem a dimensão humana do trabalho. O que a gente não tem é a competência técnica de sustentar de que a nossa solução é mais viável do ponto de vista econômico, sabe? Não é só adianta falar que é mais bonito, que funciona melhor. Se sustenta economicamente? Não. Então tá errado, sabe? A gente não consegue. Eu vou dar um exemplo para você, Miguel, para você poder entender o meu ponto de vista. Quando teve a pandemia, você tinha lá uma entrevista com o governo, né? Tinha lá um epidemiologista, um médico, um sociólogo, um economista, não tinha um designer sentado na mesa. Por quê? Porque falta da sociedade o entendimento que o nosso trabalho é importante. Mas a gente não se organiza para isso também. Então, eu entendo que a gente está sendo drenado, dragado para essas mudanças, porque a gente nem ocupou o espaço que a gente deveria ter ocupado no passado e nem tem estofo de formação para fazer esse próximo passo. Então, eu acho que sim, a autoria das ferramentas é importantíssima, porque a gente ganha espaços sendo dono da tecnologia. É aquela coisa típica dos meios de produção, né? Se a gente não é dono dos meios de produção, a gente é simplesmente um apertador de botão. Mundial. Ponto. Né? É isso. Mas isso implica organização da categoria, implica presença no debate público, apresentar soluções que ajudem o desenvolvimento do país, e a gente está meio longe de fazer isso, entendeu? É nesse sentido que eu acho que ser autor ajuda, mas no nosso caso, no país, no Brasil, não basta. A minha experiência na América Latina, por exemplo,
que eu comentei que eu tenho muito interesse e tal, é muito diferente. Você tem um órgão de governo no Chile, por exemplo, que é destinado a design, como se fosse um ministério de design no Chile. Tem isso no Brasil? Nunca teve. A gente já teve um Aloysio Magalhães, que foi ministro da Cultura, não é a mesma coisa. E Gilberto Gil foi ministro da Cultura também. Então, assim, duas pessoas muito diferentes para o mesmo cargo, são personalidades públicas, mas os interesses são muito diferentes. Eu tenho um ministério de design, praticamente. Eu tenho políticas públicas de design na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, que é do tamanho do Espírito Santo, Uruguai, em população, em tamanho. Por que não tem isso no Brasil? Falta essa mobilização. Então, eu acho nesse sentido, as ferramentas ajudam, mas falta mobilização política também, falta essa consciência do nosso papel na transformação do debate público. Nós temos o que dizer. Só que a gente precisa dizer isso de maneira coletiva. Não tem que ser Hugo, vencer, ir lá sozinho, ser o fora da curva. Não. Você não chama um médico todo dia para dar uma entrevista na televisão para poder falar que é uma coisa importante. Chama um designer para quê? Para falar de moda. Nada contra, mas, entendeu? De consumo. Nada contra. Mas é isso? Então, é moda, consumo, tendência? É só isso que a gente pode contribuir no debate público? Entendeu? Então, né, acho que a gente fica meio desarmado para essa discussão. Não tenho respostas, tá, Miguel? Eu só tô mais Cara, falando para você. não, eu acho assim, só pegando aí no meio do bolo e tentando dialogar um pouco com o Hugo também, assim, eu acho que você foi preciso, Hugo. E eu acho que, mas tem, assim, eu não sei, né? Eu também devolvo a pergunta para Miguel e para você também, assim, porque eu acho que às vezes a sensação que eu tenho, concordo, que a gente precisa ter uma organização de classe, a gente precisa ter tudo isso. Mas às vezes eu tenho uma sensação de que o designer, ele ainda nem sabe o que ele vai dizer. Porque se você for olhar no nosso campo, propriamente, nós somos professores, nós somos acadêmicos, a gente vai para a porra dos eventos, a gente lê as urras dos livros, a gente fica lendo as coisas. Não tem ninguém pensando isso, os caras ainda continuam com a mesma mentalidade. Então, assim, tipo assim, tá bom, então se a gente pegasse hoje uma galera e montasse uma organização, a organização ia ser uma organização para discutir design a partir da cultura, do visual, da criatividade, etc. E não para dizer assim, qual é o problema? A gente precisa ficar com um problema. Então, acho que assim, em algum momento, acho que você falou muito bem, assim, e eu acho que isso não é só no Brasil. O mundo acho que já tem começado a se reconfigurar. O Brasil é mais lento. Essa ideia de que o problema do design é um problema da ordem da indústria. E aí, quando você diz que o problema do design é um problema da ordem da indústria, você fez usando seus próprios termos, você já fez uma abstração. Então, já modelou a profissão, que a profissão ela pertence àquilo. Então, ela vai flutuar de acordo com os ciclos de mercado. Se a indústria estiver funcionando daquele jeito, massa. Se a indústria não está funcionando daquele jeito, ferrou. A profissão vai estar em alta, vai estar em baixa. Então, o engenheiro, tiver crise do mercado, sei lá, da construção civil, o engenheiro civil vai ficar desempregado durante um bom tempo, até voltar ao ciclo da construção civil de novo. Com design, eu acho que ainda é pior, porque a gente migrou do setor industrial para um setor bem específico que virou a indústria criativa, que é um setor que vive praticamente em baixa, porque o Brasil, nos ciclos econômicos, a indústria criativa só cresce quando a Selic cai. Como a gente vive com a inflação absurda e o Banco Central vive com a taxa lá em cima, a indústria criativa vai sofrer, como quase todo mercado de serviços, durante um bom tempo o design fica sempre fora do debate. Então, e aí eu acho que é um pouco do que você colocou, acho que seu livro ele é central, porque ele diz assim, olha gente, se o design ele está trabalhando numa dimensão dessa capacidade modular, né, de modular o mundo para resolver problemas, da nossa condição da espécie, da nossa adaptação, com algumas especificidades que cabem às nossas adaptações culturais, a gente deveria estar no centro da parada. Porque como atividade porosa, a gente está numa atividade porosa que a gente recebe de todas as áreas, mas a gente dá pouco para as outras áreas. E é isso que eu acho que é complicado, porque a gente acha arrogantemente de que a gente consegue dar contribuições para as outras áreas a partir de uma visão completamente enviesada. É aquela sensação, eu fico brincando, toda vez que eu falo, eu acho que o designer, ele é um, um perverso polimorfo de Lacan, sabe? Assim, aquele cara que aprendeu a lidar com o mundo de maneira fragmentada e utilitarista. Então ele faz isso com a teoria e ele faz isso com o mercado. Então ele não consegue estudar, porque ele não consegue acompanhar uma discussão filosófica, porque ele só pega o que presta da discussão filosófica para aplicar para alguma coisa para rodar no mercado. Então eu acho que tem essa dificuldade, assim, é um pouco do que eu, sei lá, eu gosto muito do Latour quando ele faz a crítica para a ciência, que é quando ele vê assim que a ciência também ela se perde quando ela começa a lidar com os problemas de fato e não com os problemas de interesse, né? Que ele chama dos matters of fact e matters of concern. Então, tipo assim, justamente por isso a ciência ela cristaliza, ela faz isso aí que você fala que o design de certo modo faz, né? Ele congela. E aí você lida só com aquele pacote. Mas quando alguma coisa foge sei lá, não funciona mais, e aí você que quebra aquela parada, aí você começa a ver que o que importa naquilo ali, às vezes não é o que você achava que era o problema. E aí eu acho que é exatamente quebrar esse lugar que coloca o campo do design na possibilidade de diálogo, mas eu vejo essa dificuldade grande. Eu acho que o primeiro passo seria
Talvez assim, e eu também não sei como é que a gente faz isso, porque é a pergunta de US$ 1 milhão, mas eu vejo que é difícil você conseguir criar uma associação de classe que pense e que faça valer, digamos assim, né, que reposicione o design com esse senso político e esse político no sentido de ser capaz de trabalhar pelo bem coletivo, se ele sequer consegue pensar desse jeito. E aí, como é que você consegue ajudar a pensar desse jeito se a formação ainda está presa numa dimensão completamente industrialista, entendeu? Então, assim, essa disciplina mesmo eu tentava mostrar para isso. Eu dizia assim, ó, galera, você pega o Revolução Industrial Básica, você pensa o modelo que o design foi construído em cima dessa noção de revolução industrial. Agora, pensa quando chega o capitalismo financeiro, vocês acham que essa coisa de design thinking, vocês acham que essas coisas de branding, vocês acham que essas coisas de design de serviço surgem por quê? Porque a indústria se reorganiza. Então, assim, mesmo ainda assim, ele continua preso, igual não consegue fugir da metafísica, sabe? Então, beleza, era indústria. Enquanto a indústria era industrial, era projeto. Aí depois que a indústria virou uma coisa da financiarização, aí é design thinking, é branding, é consultoria. Aí depois que muda para outro negócio, é UX. Mas ninguém está lidando com o problema. Ninguém está ficando com o problema que faz a gente poder, enfim, atuar como profissional. Então, eu não sei como é que a gente forma pessoas para ter essa capacidade crítica, porque se já tivesse, era um desafio da organização. Só que eu acho que se a gente organizar todo mundo, a galera vai continuar ventrilocando. Eu não sei como é que a gente resolve essa treta, entendeu, velho? Cara, assim, eu sempre comparo com os arquitetos, não os arquitetos, os urbanistas, né? Sim, é. Os urbanistas são muito mais organizados que a gente do ponto de vista político, Sim, muito mais competentes na participação no debate público. Por quê? Porque eu acho também que a formação deles olha para um objeto mais interessante, é que é isso. a cidade, que é um espaço de disputa né, por definição, que ela tem, é o local, Milton Santos, né, é o local onde o pobre consegue o trabalho, as oportunidades, a cidade não é para todos, você tem o direito à cidade é uma discussão permanente, né? Então eu acho que os nossos objetos, eles são empobrecidos. É por isso que eu fico tanto tentando extrapolar e crescer a Sim, escala, porque sim. você, talvez, pelo aumento da percepção de complexidade do problema, você talvez tenha uma formação que dá conta disso. É curioso você mexendo no design thinking aí, e a gente lembra do trabalho do Hittel, ele estava falando da cidade. Ele não estava falando de fazer uma cadeirinha, um objetinho de decoração. Ele estava dizendo que os problemas de design são capciosos e que quando você intervém nele, ele se reconfigura imediatamente. Ele está dizendo que, olha, o nosso objeto de trabalho não é essa coisinha trivial, é a vida das pessoas. E a vida das pessoas requer uma formação mais engajada, mais politizada. É um pouco do que quando o pessoal fala que na medicina, quem que é o cara mais preocupado com o senso público na medicina? É o epidemiologista. Porque é um tipo de atuação que está preocupada com o coletivo o tempo inteiro. Assim, a saúde pública vai ser um problema para ele. Então, ele não tem como ser um cara de pensamento individualista. Como a nossa formação está toda pautada no consumo, em continuar fazendo o motor do consumo funcionar, você reforça um pensamento individualista. Porque os valores são todos da escolha, o da predileção, o da especialidade, entendeu? Então, eu acho nesse sentido, assim. Agora, cara, é uma mudança de mentalidade do país, né? Que por mais que você vá para o Chile, que é um país totalmente liberal, eles entendem que tem um componente público do debate de design, porque é a vida das pessoas, é o transporte público, é a habitação, é a transação viária, sabe? É a embalagem do medicamento, do alimento, sabe? Então, assim, em algum momento, a gente dormiu. Eu concordo com vocês que a coisa da formação industrial é perigosa, e eu tampouco acho que essa ideia da economia criativa é a bala de prata. Mas não acho que vai por Não aí. é? Mas é o primeiro momento em que alguma dimensão do que a gente faz chegou na esfera pública Sim, sim, empobrecida, né, reduzida, sim, mas chegou, concordo, né? concordo. Enfim. Mas é isso, assim, não tenho respostas. E não ligo também. Vamos aí, vamos tentar ver se a coisa muda, porque não tem muito o que fazer, né? Mas é isso, né? Eu Galera, acho. sim. Tipo, apesar de não ter dito que não é uma resposta, pra mim respondeu o meu questionamento, porque eu acho que faz bastante sentido. E acho que realmente é por esse caminho mesmo, a gente tentar se mobilizar e é, abranger mais coisas da parte técnica. É, ter realmente esse peso de poder falar, não, isso aqui tá errado, de maneira mais com propriedade das coisas. É, inclusive, eu acabei não falando, mas obrigado pela prestação, realmente foi muito boa. E essencialmente fez o que Elias tinha proposto, que é explodir nossa mente assim, né? E, e, é, realmente foi muito proveitoso. Eu achei que eu já estava de boa em relação a esse tema de IA, só que aí
veio a prestação, pá, me quebrou. Mas foi uma quebra positiva, porque realmente faz a gente questionar as coisas. Obrigado. Valeu, Miguel. Se alguém tiver alguma coisa, levantem a mão, tá? Porque eu fiquei pensando assim, que a gente não encontra todo dia gente bacana, assim, cabeçuda para conversar. E situação da porra, eu queria que Cristo estivesse mais próximo sempre, porque é muito bom conversar. Eu fico pensando, Cristo, você falou uma coisa muito interessante, assim, como o nosso objeto é empobrecido, mas assim, não sei, ouvindo você falar, eu acho que a gente contribui por esse processo, porque sei lá, sabe aquela pessoa que mente o tempo inteiro, chega uma hora que ela não sabe mais acreditar se a mentira que ele conta é a mentira mesmo, e aí funde se é a verdade dele passa a ser o mundo que ele criou. E acho que assim, tentando pensar um pouco a partir de você, assim, como o design trabalha com essa dimensão da modelagem, né, da simplificação do mundo para poder resolver problemas, eu acho que isso de algum modo afetou a nossa maneira cognitiva de lidar com o problema, né? Então, assim, lidar com o problema significa empobrecer tudo até o ponto que a gente consiga dar conta de resolver. E aí a gente empobrece o objeto, e esse exercício de empobrecer o objeto para dar conta do ofício de resolver fez com que a gente empobrecesse o processo de pensar, sabe? Então, assim, e aí a gente acaba desenvolvendo uma maneira de se colocar no mundo que, ao invés de ser extrapolar os objetos para poder pensar para onde essas conexões, extrapolar a profissão para pensar para onde essas conexões podem ser feitas, a gente empobrece tudo de um modo geral. Então, assim, o designer se forma na faculdade achando que ele vai ter que montar um estúdio para trabalhar com aquilo, ele não consegue pensar que ele consegue se associar em outros lugares. Ele não consegue pensar que ele pode trabalhar numa organização não governamental, ele não pode pensar que ele pode trabalhar no governo, ele não pode pensar que ele pode fazer psicologia, ele não pode pensar em fazer interface com outros campos, porque ele empobreceu o objeto, ele empobreceu o modo de pensar, ele empobreceu o modo de atuar. E aí eu acho que quando a gente. Acho que tem um segundo problema desse empobrecimento, que é quando você empobrece para poder solucionar, você fica tão focado no solucionar que você esquece de ficar com o problema. E aí é um pouco da dona Haraway, né? Tipo assim, tá, mas dá para poder ficar um pouco e sustentar a frustração de não ter resposta? Dá para sustentar um pouco e ficar com a possibilidade de dizer assim, tá, mas e aí? De pensar os cenários possíveis, de tentar ser irresponsável, como você está falando, de não ter que apresentar uma resposta, de dizer não sei, vou ter que procurar, que é justamente o complicar a coisa, né? Porque eu acho que isso funciona há muito tempo, que é o que eu sempre falo para os estudantes, enquanto a gente está trabalhando dentro de um paradigma estabilizado, né? Então, se você está dentro de um modelo industrial que está funcionando, seja porque você trabalha numa cidade que tem um polo industrial bom, ou porque você é filho de alguém que é da Faria Lima, e aí você consegue ter contatos de coleguinhas que vão te botar ali dentro, tá tudo muito bem, funciona porque está prático. Mas o Brasil é uma bagunça, entendeu? Assim, a gente é uma bagunça. Esse modelo não funciona para a gente. A gente nasceu, eu não gosto do termo, não, mas a gente já nasceu pós-moderno, né? Então, assim, a gente não passou por esse modernismo que os europeus tentaram colocar aqui dos 5 anos em 5. Quem já foi a Brasília vai dizer assim, velho, que porra é isso aqui? Porque isso nem parece Brasil, né? Coisa estruturada de um jeito que parece não funcionar por aqui. Aí, então, assim, como é que a gente vai lidar, então, com uma situação que, por essência, o país tem um nível de complexidade e de diversidade que exige que a gente fique com o problema e pense formas diferentes de extrapolar o problema. Mas as faculdades ensinam a gente a empobrecer, simplificar e resolver isso da maneira mais simples possível. E aí eu acho que a gente tem um choque epistêmico, digamos assim. A gente é formado em uma episteme que é do empobrecimento e do solucionismo, quando um país está esfregando na nossa cara a necessidade de um movimento que é de extrapolação, tempo de ficar com o problema e procurar descobrir o que de fato importa, que é também uma certa forma de abstração, mas não é uma abstração focada na solução, né? É uma abstração focada na problematização da coisa. E eu acho que essa vertente do design tá se perdendo, assim, porque ela não é uma vertente de mercado, e a universidade está perdendo o bonde, porque isso parece que não é pelo menos eu vejo aqui nos programas, a gente não tem um PPG que também fomente um processo de formação crítica, então não sei, só devolvendo a provocação também. É isso aí, bicho. E assim, tem que tacar fogo em tudo e começar de novo. Eu, pelas vias normais, não vejo muita solução, porque se vocês olharem para como tem sido
Como é que virou a literatura nacional sobre design, os livros publicados? É mercado, mercado, mercado. Hoje o lugar que mais contrata designer no país é um banco. É isso. É isso, entendeu? O sucesso do designer nesse país hoje é trabalhar para um banco. A gente não podia estar mais lascado. Não podia estar mais lascado. Não tem, entendeu? Não tem. Em outros países não é essa a opção que está colocada, né? O cara faz carreira no serviço público, o cara faz carreira numa empresa que desenvolve produtos novos, vai para a de saúde trabalhar, sei lá, você tem opções, né? No país que é todo mundo trabalhando numa startup ou num banco. É muito empobrecido o objeto, não tem o que fazer, né? E eu concordo com você nessa história de que o recorte que o trabalho do designer é solucionar problemas, ele é absolutamente empobrecedor pelo que eu falei. Você pegou bem a coisa da redução para dar conta, né, da tratabilidade da história. E por outro lado, você se coloca na posição de solucionador. Vocês te chamam quando tem uma coisa para resolver. Não te chamam para você propor nada. Exato. E tinha uma diferença importante entre propor, né? Eu posso propor o problema e não resolver, né? Exato. E aí, Exato. enfim, é isso. Bom, isso aí que você coloca é fundamental. Assim, essa ideia de você ser um problematizador e não um solucionador, né? Porque acho que a gente aqui do curso, a gente tem muita essa dificuldade às vezes. E isso mesmo que você queira atuar num setor mais clichê, você vai trabalhar com branding. Se alguém chega para você um problema de marca, você automaticamente já quer responder que aquilo é um problema de marca. Mas se você não fica com o problema, você pode descobrir que às vezes não é um problema de marca, é um problema de contabilidade. Você não devia nem estar sendo contratado, entendeu? Então, assim, a marca tem um histórico, tem uma questão afetiva. Não é, você não vai trocar tipografia só porque você acha que é mais charmosa pelo seu olhar, etc, etc. Não é isso. Então, assim, até a dificuldade de dar respostas e a problematização, a solução às vezes pode vir daí, né? Então, dizer, não, peraí, veja bem, fazer perguntas vai ajudar. E aí eu acho curioso, porque quando você emenda com a inteligência artificial, é um pouco isso, né? A gente tá ferrado porque a gente está muito acostumado a ser uma classe que lida com respostas. E a gente não tem uma pedagogia da pergunta. Se a gente não tem uma pedagogia da pergunta, como é que você faz prompt? Nem que seja no nível mais elementar de todos, no nível do cara que aperta o botão. Nem para apertar o botão, você está apertando o botão do jeito certo, porque a própria IA te coloca numa posição que você precisa aprender a fazer perguntas, né? Sim. Aprender a imaginar. Você vai no Mid Journey, imagine que. E aí, para você começar a descrever, você não tem, você perde a imaginação metodológica, a imaginação criativa. E eu acho que isso no nível mais fundacional, ele é ainda mais dificultante para os estudantes, eu acho, porque é um borrador de horizontes, assim. Então eu vejo um estudante, ele olha e fala, caramba, aqui no, em Salvador mesmo, a gente tem um mercado de serviços muito quebrado, um nível até porque historicamente, né, nós fomos capitanias hereditárias, é monocultura voltada para exportação, então o mercado é desorganizado internamente, a maioria das pessoas abrem negócios pequenininhos em suas garagens e fecham em menos de um ano por causa de carga tributária, desorganização financeira. Então, você não tem um mercado formal, é o mercado da cultura, mas que é dominado pelos pajés do campo, aquela coisa toda. Então, assim, e aí dá uma sensação para os estudantes sempre de que não há alternativa. Porque eles não aprenderam a pensar outros caminhos, né? Então, assim, aí quando vê o código, quando vê a IA, aí olha assim, mas isso não é para mim, porque isso é a matemática, isso é a álgebra, isso é não sei o quê. Voltei agora de um congresso do ECA, um congresso internacional, etc. Eu dei uma provocada, tomei tanto cacete, porque também é igual você, a galera fica brigando, fica de malzinho, fica de mau humor. Porque a gente fez um artigo que era para poder fazer análise de como a cultura estava sendo usada como uma isca metodológica para poder fazer retenção de usuário em algoritmo de cold start no Quai. Como o Quai é focado para a cultura local, para países de cultura emergente, ele tem uma estratégia própria, e aí o artigo meio que dava uma provocada no final, dizia assim, olha, o campo precisa parar de usar esse subterfúgio de dizer que o algoritmo é caixa preta, porque, de fato, tem coisas que acontecem dentro do algoritmo que a gente não sabe, mas o algoritmo é álgebra, e álgebra é conhecimento aberto, as pessoas podem entender pelo menos a lógica. Você pode não conseguir fazer uma auditoria de uma engenharia reversa, mas se você puder aprender a pensar pegando de empréstimo a lógica, você consegue pelo menos criticar a coisa. Mas isso aí, não, a galera acha um absurdo, diz que a crítica é injusta, que a álgebra é inacessível. Fala, bom, a álgebra é inacessível como é direito para mim. Mas se eu sentar e ler, eu leio. Então isso não é um problema de caixa preta. Isso é um problema de preguiça teórica, entendeu? Isso é preguiça de estudar. É, a caixa E eu preta é acho outra coisa. É é outra outra coisa. coisa. E aí eu acho que os estudantes ficam um pouco assim, sabe? Então, assim, eles até olham e veem um material de processing interessante, mas na hora que eles têm que lidar com o fato de ter que reordenar a lógica para aprender a fazer daí tem dificuldade. E aí começa a achar que essas coisas não são para eles. E é isso que me preocupa enquanto, enquanto professor,
Porque eu digo assim, gente, se vocês ficarem esperando trabalhar no modelo, na modelagem que fizeram da profissão para vocês, vai ter espaço. Isso aí. Assina embaixo, bicho. É isso, concordo. Galerinha, perguntas pro tio Hugo. Não sei como é que o Hugo tá aí de tempo. Eu já meio que tô indo pro segundo momento meu aqui, mas vamos lá. Dava mais uns 10 minutinhos, eu consigo ficar aí, já que eu pedi na bola com vocês na chegada também. Não, pô, que isso, tem que pisar na bola nada não. Gente, alguém tem alguma dúvida pro Hugo? Dá uma provocada aí. Não é sempre que a gente tem essas oportunidades luxuosas, não. Mas fica à vontade também, tá, gente? Me alugar depois, me perguntar coisas, eu mando as referências, quem quiser coisa de ler o que eu falei. Eu acho que é mais uma troca mesmo, Sim, só para vocês poderem saber que vocês têm mais oportunidades do que parece estar colocado para vocês, né? O objetivo da minha fala é esse: é isso. abrir a Pronto. cabeça em direção a oportunidades que elas estão aí, mas não necessariamente estão sendo apresentadas para É. vocês. Eu acho que esse é o ponto, Hugo. Eu acho que esse é o ponto. Você falou tudo. Gente, alguém tem mais alguma coisa para falar? Senão a gente vou liberar o Hugo para ele não ficar também atrasado. Ninguém? Velho, comigo é assim também, tá? Mas Não, assim, relaxa, tranquilo. agradeço imensamente a tua participação. Eu acho que essa fala final sua, eu partilho totalmente, assim, essa angústia e que os estudantes possam entender isso, né? De que às vezes a sala de aula é lugar de problematizar também, não é lugar de vocês sentarem para receber as respostas que vocês vão aplicar. Não é vídeo do YouTube que a gente vai aplicar, aprender os 10 passos para você ganhar 10 mil reais na próxima marca que você vai fazer. É o lugar de pensar, é o lugar de pensar, é o lugar da não resposta. É o lugar de ficar com problema, é o lugar da angústia. E é exatamente esse processo de problematização que abre caminhos, abre possibilidades, né, para a gente poder pensar outras histórias. Eu sou um professor, o Hugo também, veja que o Hugo fez um caminho completamente promíscuo, eu também sou promíscuo academicamente. Então, vou para lá, vou para as humanidades, depois eu estou na comunicação. Ele é o cara que programa, eu comecei a aprender na pandemia. E mesmo assim, eu sou do Python, ele é o cara da linguagem C, então eu estou falando aqui com um outro nível de desenvolvedor. Mas, assim, é mostrar que a gente precisa, mesmo como professor, com a vida, aspas, ganha, né? Porque a gente não está na luta do mercado, a gente está o tempo inteiro tentando extrapolar as coisas. O Hugo sofrendo de depressão aí desde 2017 com problema, vocês aí reclamando que estão com depressão na aula. O cara está há quase 10 anos sozinho, entendeu? Chorando em posição fetal, sem ter coleguinha para conversar. Então, esse é o papel, tá? Então, assim, quando a gente está trazendo esses problemas para vocês, é justamente para dizer, olha, problematizar ajuda a abrir horizontes. E abrir horizonte é tudo que a gente precisa quando a realidade se parece muito estreita, tá? Então, Hugo, muito obrigado, velho, de novo, pela sua participação, cara. É um orgulho, uma honra enorme poder ter você aqui perto. A gente segue com esse papo aí conversando. Vamos ver se a gente, ano que vem, esse ano já acabou, mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma maluquice junto. Só pelo puro prazer de estarmos trocando ideia e partilhando as angústias, viu? Obrigadão. Eu que agradeço aí, Elisa, galera, obrigado pela escuta aí. Sorte para vocês. Estou à disposição por aqui. Meu contato estava lá, o Elisa pode passar também. E é isso, galera. Sucesso. A profissão não é moleza, mas é foda, né? 6 anos era foda. Vamos combinar que com todas as dificuldades é foda ser designer. Então vamos lá. Sucesso para vocês aí. Obrigado. Valeu, Hugo. Obrigadão, meu Valeu. irmão. Valeu, um abraço e boa sorte aí Até. na segunda etapa da jornada. Valeu. Valeu.